Olá, pessoal, graça e paz. Mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Que se encontra em João, Evangelho de João 3, de 1 a 12. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, isso aqui é o texto clássico da Bíblia que fala do novo nascimento. Interessante notar que Nicodemos foi ter com Jesus à noite, digamos assim, mais escondidas, né? Para que ninguém visse, por ele ser um dos principais judeus, da seita dos fariseus. Isso talvez o comprometesse. Mas ele creu em Jesus, ele creu, ele disse: esses sinais que tu fazes só pode vir de Deus. Reconheceu Jesus como Messias, né? como o Rabi, mestre, como mestre, aliás. Mas não basta. Porque em Tiago 2,19 diz: até os demônios creem. As obras têm que ser juntas com a fé, andam conjuntamente. Então não adianta só crer. Ele foi atraído a Jesus porque ele sabia que os milagres que ele via só podia vir de Deus. Então muitas pessoas também têm essa noção de que Deus me concedeu esse milagre, Deus me concedeu isso. Mas tem algo mais que isso. Tem um compromisso, porque não basta crer, como eu já disse, até os demônios creem, Tiago 2,19 diz isso, mas tem que crer, submeter-se ao Senhor Cristo e obedecer. Deus só tem compromisso com quem obedece. E Jesus disse aqui para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Evangelho de João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, somos filhos dos nossos pais, sempre da carne. Mas nós temos a parte como filhos de Deus, que é o Espírito. Importa que os meus adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Se o Espírito não estiver religado com Deus através da palavra da salvação, do Evangelho da salvação, do poder da palavra de transformar a vida, não adianta. Tem que ter realmente um compromisso com a palavra, porque a palavra é quem vai purificando e santificando nossas vidas. O Evangelho de João 15,3 diz assim: vós já estar limpo pela palavra que vos tenho dito. Jesus Cristo disse isso aos discípulos. Jesus disse: não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Se é um novo nascimento, não há conversão, não há salvação. É justamente aí onde a palavra vai nos limpar, vai nos lavar. A palavra de Deus diz assim, João 17:17. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, para ser regenerado é preciso ser filho. Romanos
8,14 diz: porque todos os que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Os que são filhos. E diz Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, o qual clamamos Abba, Pai. É o Espírito da adoção, como filhos. Não são escravos, não, são filhos, filhos de Deus. Porque Deus é Espírito. A nossa parte eterna é o Espírito. Porque essa é de Deus. O corpo é apenas um veículo desse Espírito. Mas a nossa parte eterna é o Espírito. E é essa parte eterna que Jesus veio resgatar, veio religar com o seu Pai. E ele diz, Romanos 8,8, ele diz também: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O apóstolo Paulo sabe muito bem o que é isso, porque em Gálatas ele diz: logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, há uma regeneração, nascer da água e do Espírito. Porque, como eu disse, o fariseu era apenas religioso. Ele cumpria lá suas leis, ele cumpria seus rituais, mas não tinha a percepção da chegada do Messias. Pelo contrário, Jesus disse aqui para ele. Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode suceder isso? Porque Jesus disse aqui: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito, todo que é nascido do Espírito. Acudiu Jesus. Nicodemo disse: eu não estou entendendo. Ora, Nicodemo não estava nem entendendo Jesus falando do vento. E Jesus disse: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas, não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não creiais no nosso testemunho. Não aceitais. E se tratando das coisas terrenas, não me crede, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, Nicodemo não está entendendo nem Jesus comparar o que é nascido do Espírito, que é como o vento. Porque, de fato, assim como a gente vê o vento, a gente não pega, a gente não vê a direção do vento a olho nu, tem que usar um instrumento. Então, e se você não está entendendo nem falando sobre o vento, imagine se eu for lhe falar das celestiais. Então, aqueles que não têm o Espírito de Deus, a Bíblia diz, esse tal não é dele. Diz que nós somos um só Espírito, porque é justamente o Espírito Santo de Deus que nos foi dado na promessa lá de Atos, né, no discurso de Pedro. Ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Essa promessa se cumpriu aqui na descida do Espírito Santo em Atos 2. E Joel, anos antes, profetizou. Joel 2,28. Essa é o cumprimento dessa profecia aqui. Aliás, aquela profecia, esse evento aqui da descida do Espírito Santo em Pentecostes é justamente o cumprimento da profecia de Joel. Então, espero que tenha ficado claro. Nós temos que nascer da água e do Espírito. E só quem pode nos outorgar o Espírito é o próprio Deus. O próprio Jesus que nos batiza no Espírito. Nos convidando e nos chamando, como diz o apóstolo Paulo, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O penhor da carne dá para a morte, mas o penhor do Espírito dá para a vida eterna em Cristo Jesus. É uma promessa maravilhosa. Que Deus nos abençoe. Reflita sobre essa palavra. Amém. Graça e paz.